Quando você compra um botijão de gás, apenas confia no que está levando para casa ou observa algum detalhe? Um agente da Agência Nacional do Petróleo veio a Maringá para fazer uma fiscalização. E é esse o assunto da nossa conversa aqui no estúdio agora. Seu Raimundo, tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Seu Raimundo, o senhor veio para uma fiscalização porque houve alguma denúncia ou realmente existe esse tipo de fiscalização várias vezes por ano? Como é que é isso? A fiscalização atual, agora que estamos fazendo, é gerada através de denúncias, né? O Ministério Público no local recebe as denúncias, outros órgãos também da administração pública, como a Prefeitura, recebe então essas denúncias e encaminha isso para a Agência Nacional do Petróleo. E lá dentro de um programa, uma programação de acordo com as ocasiões, a gente confirma isso e faz uma operação de força-tarefa, que foi essa operação que nós fizemos, que contou com a participação da Prefeitura, vários órgãos, como o Centram, a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Agora, quando a gente compra um botijão de gás, a gente não tem muita noção do que está levando, né? Porque pega o botijão, está lá dentro o gás, a gente não tem medida, não tem muito o que fazer. Pagou, levou e acredita que está levando uma coisa normal, né? O que é visto nessa fiscalização? O senhor encontrou irregularidades, inclusive, né? Encontramos. E nesse aspecto nós temos um recado para o consumidor, diretamente para o consumidor. Na compra do botijão de gás, se você compra ele no posto de revenda, o revendedor é obrigado a pesar aquele botijão para que você tenha conhecimento de quanto está levando de peso do botijão, se está com o peso correto. E essa verificação é feita através da tara do botijão, que tem no colarinho do botijão. Ele tem uma numeração, que é a tara do botijão, o peso do vasilhame, e aquele peso você na balança acrescenta 13 quilos e tem que dar o correto. Normalmente é algo em torno de 27, 28 quilos o total. Esse é um dos fatores. O outro fator é que o consumidor, sempre ao adquirir, seja na revenda e seja no veículo de transporte, ele solicite a emissão de uma nota fiscal. A nota fiscal de compra do vasilhame. Por quê? Porque ele é um instrumento que ele tem para justificar, ele solicitar algum conserto, algum reparo, reclamar sobre aquilo. Se ele tem um problema de vazamento ou algum outro problema no botijão ou no fogão a respeito daquele gás que ele comprou, ele deve reclamar aquilo, em primeiro lugar, para o revendedor. E ele é obrigado a fazer o reparo necessário. Na fiscalização, nós encontramos algumas irregularidades. É que mais se procura, principalmente, a questão da qualidade dos botijões, se eles estão em condições realmente de serem levados até o consumidor, se não estão amassados ou danificados. Esse é um dos pontos. A questão do peso, como o revendedor é obrigado a ter uma balança na revenda, nós conferimos esse peso na fiscalização. E as medidas de segurança. As instalações elas têm a obrigação de cumprir algumas medidas de segurança, e essas medidas são reparadas. Quando não cumpridas, então, a revenda é interditada para que ele coloque essa revenda nas condições exatas. Até porque quando se fala em gás, a gente pensa que coloca em risco, né? Tanto a vida das pessoas que estão próximas à revenda, como alguém levar para casa um botijão com defeito, pode, de repente, provocar aí um incêndio, alguma coisa muito séria, né? E o risco é muito mais do que realmente se calcula. O acidente domiciliar normal, esse que acontece no botijão, ele é muito pouco divulgado, mas ele acontece com uma raridade, com uma frequência muito, muito grave. Então, e justamente sempre baseado nisso aí. O revendedor de gás, a gente sempre orienta o seguinte: ele é a pessoa que entra na sua casa e que fornece o botijão que ele bota. Então, é necessário que você tenha confiança nesse revendedor. É necessário que o consumidor sempre procure a mesma revenda, porque ele vai à sua casa e ele coloca o botijão no local. Tem que fazer da maneira correta para que evite esses acidentes. Os acidentes são muito graves, as proporções são altíssimas e é muito perigoso. E as pessoas que, de repente, observarem ou o peso diferente ou um botijão ali que não esteja muito legal, podem fazer a denúncia direto na ANP ou é melhor procurar um outro órgão da cidade? Na cidade, por exemplo, aqui como não tem nenhuma representação da agência, o importante é que ele faça isso ou diretamente ao Ministério Público ou numa delegacia mais próxima da sua residência. Porque quando você desconfia que o revendedor está te fornecendo um botijão que tem um peso menor do que o que deveria ter, ele está te roubando.
Isso é um crime. É um crime, não é nem um crime contra a economia, é um crime contra o cidadão. Ele está roubando aquilo, o peso do consumidor. Então, é principal, é importante que ele vá direto a uma delegacia, que ele tenha uma resposta imediata. E depois ele pode fazer uma denúncia à agência também, de que aquela revenda tem aquele hábito de fazer aquilo, essa situação. E por isso que na agência, na revenda, tem um número de um telefone, que é o 0800 970 0267, a ligação é grátis e ele pode fazer a denúncia que achar conveniente. Agora, em relação ao botijão, por exemplo, que também é uma questão de segurança, o que é importante a pessoa estar sempre de olho, seu Raimundo? Os amassados do botijão, o estado físico do botijão. Às vezes ele vem com o colarinho enferrujado. As distribuidoras, quando enchem aqueles botijões, eles são obrigados a fazer pintura e verificar essa situação do botijão. Qualquer defeito, qualquer amassado, qualquer enferrugem, eles devem retirar aquele botijão de uso, recuperar esse botijão para depois voltar ao rodízio. Não pode ter nenhum amassado. Quando a gente pega um botijão, dá uma olhada, ele não pode estar amassado, é isso? Não pode, porque o gás, nós estamos falando de pressão interna dentro do botijão. E a pressão é muito forte, porque para aquele gás sair, o gás é líquido, para ele sair gasoso, para alimentar os fogões, o seu uso, ele tem que ter uma pressão muito forte lá de dentro para sair. Então, se o botijão está variado por fora, o risco dele explodir é muito maior. E quem mora, por exemplo, em prédio, que tem aqueles botijões maiores, né? É legal dar uma olhada também, porque às vezes, claro, fica lá um tempão parado, ou faz a troca daquele mais comprido e tal. É legal também todo mundo, de repente, dar uma olhadinha. Não precisa descer todo mundo, né, do prédio, mas de repente está passando por ali, dá uma olhada. Isso é muito importante. É o condômino preocupado com o seu condomínio. Isso é importante também, porque, inclusive, a responsabilidade do condomínio, do síndico para realizar esse tipo de tarefa. Mas o condômino também pode fazer isso e verificar, tomar esse cuidado. E depois é o seguinte, como condômino, você tocou num ponto muito importante, aqueles botijões de 45 quilos, normalmente, eles não são gastos na sua totalidade. Então, é sempre necessário que o síndico esteja atento a isso, porque quando ele vai realizar a troca, o revendedor é obrigado a pesar o que ele está levando, vazio, para saber o tanto de gás que restou dentro do vasilhame. E esse gás é restituído como desconto na compra do novo vasilhame. O que o senhor faz aí, fiscalização pelo Brasil todo, né, aqui mesmo na região que o senhor fez, o que se encontra mais? Problemas com botijões ou realmente essa coisa de vender X e entregar menos X? Nessa operação até nós tivemos uma surpresa agradável. Primeiro, os vasilhames estão em boas qualidades, ótimas qualidades, por sinal, bem recuperados, bem cuidados, e a questão do peso nós não encontramos nenhuma irregularidade com esse aspecto. Encontramos irregularidades com relação às questões de segurança de instalações, segurança no transporte, tanto é que por causa uns 2 casos de falta de autorização. Por causa disso, nós interditamos 7 empresas. Nossa, é bastante. 7 empresas e 4 veículos que estavam irregulares. Então, quer dizer, foi um trabalho que surtiu esse efeito. E esse trabalho, essa divulgação é muito importante. Para quê? Para que o consumidor tome consciência disso, tome conhecimento de que a gente faz o trabalho, tem os órgãos preocupados, o Ministério Público, a Prefeitura, está todo mundo preocupado com essa situação. E acabar com aquela ideia de que o consumidor está só e que não tenha ninguém a quem recorrer. Ou seja, tem que sim colocar os seus direitos à frente de tudo isso, né? Positivo, exatamente. Esse é importante, procurar os seus direitos, colocar ele à frente, discutir sobre isso e procurar buscar onde tem. E não esqueça, os órgãos estão preocupados com isso. Muito obrigada pela sua participação, viu, seu Raimundo?